ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. É sobre esse assunto que nós vamos falar na leitura de hoje, tá? Estamos lendo o Evangelho de Marcos, estamos no capítulo 14, hoje nós vamos ler do versículo 27 ao 31 e temos aqui uma palavra abençoada, uma palavra muito abençoada para o nosso coração nesse dia de hoje. Olha, fique até o fim da leitura e inclusive prepare o seu copo com água, como eu tenho o meu aqui, para consagrarmos essa água no momento da oração, tá bom? Para você que é novo aqui no canal, eu sou o Bispo Cristiano e se você já tem começado a acompanhar algumas leituras e esse conteúdo tem te ajudado, então se inscreve aí no canal, se inscreve aqui no canal, tá? Deixa o seu like que ajuda grandemente o canal, tá bom? Eu queria fazer uma oração agora para pedir a Deus uma direção para essa leitura. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, dá-nos entendimento para compreendermos a Tua palavra. Fala ao nosso coração, porque só com a ajuda do Teu Espírito, do Espírito Santo, é que podemos entender aquilo que está escrito aqui. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, versículo 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Bom, nós vamos dividir essa leitura desses poucos versículos em 2 partes. A primeira parte ali do verso 27 e o verso 28, quando Jesus faz uma revelação aos discípulos de algo que, inclusive, Jesus menciona nas Escrituras, o profeta Zacarias, no capítulo 13, verso 7, quando diz: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O pastor, no caso, Jesus. As ovelhas, no caso, os discípulos. Mas, ele diz assim: mas, depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós até a Galiléia, né? ou para a Galiléia. Então, a primeira parte da nossa leitura é essa. Nós vamos meditar sobre a bondade de Deus, o amor de Deus. O amor de Deus, querido, ele é incondicional. Jesus está dizendo para eles assim: olha, vocês vão me abandonar, vocês vão ficar dispersos, tá? Jesus sabia que eles iriam, né, caso Pedro ia negar, que Judas ia trair, porém, ele diz assim: mas eu irei adiante de vocês, ou seja, vocês vão me abandonar. E realmente abandonaram. O único que esteve com Jesus ali na crucificação foi João. Os demais, todos se dispersaram. Então, veja que Jesus sabia disso. Jesus sabia até como Pedro ia negá-lo. Seria 3 vezes, que seria o galo cantaria, tal. Jesus já sabia. Mas mesmo sabendo de todas essas coisas, o Senhor Jesus, ele diz: mas eu irei, eu não vou abandonar vocês. Eu não vou abandonar vocês. E essa palavra é uma palavra de alento para o nosso coração, tá? Porque o amor de Deus não depende da gente. Se dependesse de nós, nós estaríamos perdidos. Mas o amor de Deus não depende do que eu faço. O que eu faço ou deixo de fazer não muda o amor que Deus sente por mim, que Deus sente por você, tá? É mais ou menos como uma relação, por exemplo, eu digo sempre ao meu filho, eu digo para ele o seguinte: olha, o seu pai vai te amar independente de qualquer coisa, tá? É claro que as suas atitudes podem fazer com que eu fique feliz com você ou triste, tá? A felicidade ou a tristeza, ela pode haver dependendo do caminho que você tome, da decisão que você tome, das suas atitudes. Mas as suas atitudes não vão determinar o quanto eu amo, né? Porque eu amo independente de qualquer coisa. E assim é o Senhor.
O Senhor nos ama independente de quem somos, do que fizemos, sabe? Ele diz: eu irei adiante. E Ele está indo adiante. Sabe por que Ele vai adiante? Porque sou eu que tenho que seguir Ele, não Ele a mim. Não é Deus que vai seguir a mim, aonde eu for Ele vai me abençoar, não. Se eu quero ser abençoado, eu tenho que ir aonde Ele está, tá? Então essa é a primeira parte da nossa leitura. Agora a segunda parte da nossa leitura, da compreensão da nossa leitura, é a atitude de Pedro. É a atitude de orgulho dele, porque Jesus disse: vocês vão ficar dispersos, e Pedro diz: não, de maneira nenhuma. Ainda que todos se escandalizem, eu não. Talvez pelo fato de Pedro ter recebido aquela revelação do Pai. E Jesus disse: olha, não foi carne, não foi sangue que te revelou, foi o Pai que te revelou. Talvez porque Pedro foi o único dos discípulos que andou sobre as águas. Você pode imaginar isso? Andar sobre as águas, andar ali com Jesus sobre as águas. Pedro pensava ser alguém diferente ou especial, melhor que os outros. E esse é um grande erro que nós não podemos permitir que o nosso coração ele nos engane. Quando Pedro diz que ele estaria disposto até a morrer por Jesus, ele não estava mentindo. Ele não estava mentindo. Ele apenas não tinha consciência do que ia acontecer e de quem ele era, tá? Porque na verdade Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso, querido, que nós não podemos confiar no nosso coração. A Bíblia diz lá em Provérbios 28, olha ali, verso 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então veja aí, o que confia no seu próprio coração é insensato. O que confia no seu próprio coração é insensato. Não seja insensato, não confie no seu próprio coração. Aliás, a Bíblia também diz que o coração é enganoso, mais do que qualquer outra coisa. Então nós não podemos confiar no nosso coração, nós não podemos confiar, é insensato aquele que pensa que é uma coisa que não é. Em Coríntios também o apóstolo Paulo, ele diz, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Olha só, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide. Pensa, aquele que pensa, pensa que está de pé, então cuide. Toma cuidado para não cair. Olha só. Então, querido, nós não podemos de maneira nenhuma permitir que o orgulho tome conta do nosso coração, tá? Com o passar do tempo, com as experiências que temos com Deus, há um grande risco de relaxar. Como Davi, lembra que Davi relaxou, não vou para a guerra, ficou no palácio, olhou a mulher lá que estava se tomando banho, a Betseba, desejou, cometeu adultério, depois um homicídio por causa do adultério e trouxe grandes consequências ruins para a sua vida, por causa desse relaxo espiritual. Quando a gente enfrenta batalhas, vence batalhas e já começa a confiar demais em nós mesmos. Diferente foi José. José lá no Egito, tentado pela esposa do patrão dele, que certamente não era uma mulher feia, era uma mulher bonita, que tentava ele, e ele era homem, solteiro, homem, até que um dia ela agarrou ele e ele teve que fugir, E eu vou dizer para você, eu particularmente acredito que ele fugiu, não foi dela. Para mim, ele estava fugindo dele. Porque tem horas, querido, que nós não temos que fugir. Há ambientes que não é para a gente, senão você vai pecar. Há amizades que nós não devemos seguir. Há lugares que nós não devemos ir. A pessoa está lá lutando para deixar um vício. Aí ela vai para aquele ambiente que é cheio do vício. Então ela não vai deixar. Não adianta ela dizer, eu sou forte. Não adianta. Se você, o insensato é aquele que confia no seu próprio coração. Então não dá. Tem coisas que nós precisamos dizer não. Fugir. José fugiu. E esse foi o grande erro de Pedro. Porque Pedro manifestou ali
essa insensatez, confiou no seu próprio coração. E ali veio a queda de Pedro, que foi terrível. De todos, tirando Judas, foi aquele que caiu mais feio. Então, querido, não podemos, temos que tomar cuidado para que o orgulho não domine o nosso coração e a nossa mente. Porque senão a queda, quanto maior é o orgulho, maior é a queda. Tá? Então, eu quero deixar para você essa palavra aí para o seu coração, para o meu, para o nosso coração, e vamos orar, tá bom? Pai querido e amado, eu te peço, consagra este copo com água, e quando essa pessoa beber desta água, se ela está doente, que ela receba aqui agora a cura. Eu não sei, talvez ela foi desenganada até pelos médicos, mas eu peço que essa água, Senhor, seja no organismo dela, seja o teu poder ali queimando, removendo, extraindo o mal que está na vida dela. Em nome de Jesus, tumor, inflamação, infecção, saia desse corpo agora. Pai, abençoa a vida de todos que estão agora ouvindo e participando dessa oração. Eu oro para que o Senhor nos livre do mal. Queremos estar aos teus pés, queremos estar em dependência do Senhor para não cair em tentação. Livra-nos do mal, Senhor. Perdoa-nos e nós entregamos esta oração a Ti, te agradecemos, louvamos o Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Pode beber da água. Graças a Deus. Olha, segunda-feira nós voltamos com outra mensagem aqui do Evangelho de Marcos. Deus abençoe.